Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente Jesus tem o poder de nos livrar dos erros do passado e nos levar à vida eterna. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não temos sabedoria, nós temos uma ideia fixa das coisas que nós queremos. São os nossos sonhos, são os nossos desejos, os nossos gostos. E assim nós começamos a procurar as oportunidades para encontrar as coisas que nós desejamos. E a nossa vida ela vai se repetindo como um ciclo, onde você encontra pessoas, perde pessoas, entra num trabalho, sai de um trabalho, conquista uma coisa, troca essa coisa e o tempo todo, como se nada pudesse satisfazer, nós continuamos buscando, como se isso fosse uma eterna melhora. Então a gente sai de um lugar e vai para outro, começa um relacionamento e vai para outro, arruma um amigo e vai para outro, e assim a gente vai trocando as coisas, como se as primeiras coisas que nós tivéssemos encontrado não tivesse o valor ou a satisfação que nós imaginávamos. Então tudo se tornou uma questão de sorte ou azar. E por que será que isso acontece? Tem pessoas que se casam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E assim elas trocam de emprego também diversas vezes e nós vemos elas sempre repetindo ciclos. Sempre cai no mesmo ponto, sempre comete a mesma tentação, com pessoas diferentes, com circunstâncias diferentes, com ocasiões diferentes. É que o diabo, ele colocou uma ilusão na nossa cabeça. Quando a gente vive na escuridão, nós não sabemos para onde nós vamos, mas nós temos uma ideia do lugar que nós gostaríamos. Se você estivesse diante da praia mais linda, ou se estivesse diante de um precipício, que diferença ia fazer na escuridão? Nenhuma. Nós não podemos ver o que existe na frente, mas dentro de nós, dentro da nossa imaginação, eu posso completar aquela cena como eu quiser. E se aquilo não me satisfaz, eu vou procurar de novo. E assim nós planejamos viagem, nós planejamos ocasiões, jantares, festas e coisas, sempre procurando essa emoção. Porque quem não tem Deus procura no mundo aquilo que está dentro dele. Quem não sabe que Deus é o amor, vive mendigando o amor pelas ocasiões dessa vida. Todo abraço é bom. Melhor ainda é quando nós abraçamos cheios do Espírito Santo. É quando nós sabemos que não existe maldade, mesmo nas conversas mais absurdas. Porque a verdade, ela não tem medo de se expor. Não tem medo de julgamento, ela não tem medo de nada. Porque quanto mais verdade, mais sabedoria. E todos nós temos um conjunto de erros e nós vivemos nesse loop incessante. Sempre achando que vai acontecer alguma coisa. E que se aquilo acontecer, vai resolver tudo. Seja lá o que for. Não importa qual seja a sua busca. Se é para você buscar a cura, se é para você buscar ter um filho, ter um relacionamento, ter um trabalho, ficar em paz e isso, e largar um vício, seja lá o que for, nós sempre estamos buscando. Eu vou contar uma coisa para vocês: para de apostar que isso não vem de Deus, vai te ruir, vai arrancar tudo de você. Isso é um tipo de erro que as pessoas sempre se enganam. É o mesmo erro também no vício. Achando que a droga vai resolver o problema, que é só a última vez. Isso também com alimentação, é só hoje. Hoje eu vou comer um pouquinho mais. Come o que é necessário e nada além. Para que você vai criar um peso no teu corpo que você não precisa? Para quê? A troco de quê? Que satisfação é essa? Que prazer é esse que você tem buscado?
E aí nós começamos a olhar a palavra de Deus e ela está repleta de exemplos de pessoas que encontraram Jesus, pessoas como nós, imperfeitas, pessoas que têm um passado cheio de erro. E nas palavras de Jesus nós conseguimos perceber que existe um caminho que nós não conhecíamos. Sabe por quê? Porque se nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a verdade. Sem conhecer a verdade, nós não conseguimos ver os nossos pecados. Sem ver os nossos pecados, nós não conseguimos nos arrepender. E quando eu me arrependo, é a porta que eu abro e digo, Jesus, entra. Entra e arranca de mim todos os demônios que existem dentro do meu coração. Remove de mim todo o medo e tudo aquilo que não vem de ti. Leva para longe. Me dá um caráter, me dá virtude. Me torna mais semelhante a ti, pois eu quero viver a eternidade ao teu lado. Se a gente vai lá em João 4, versículo 9, 10, 13 e 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: A mulher respondeu, o Senhor é judeu? Eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água que dará vida eterna. Então aqui é Jesus conversando com uma mulher samaritana. Só para você entender o contexto. Um judeu e um samaritano, eles não se gostavam entre si. Então não era comum um judeu conversar com um samaritano. Aqui tem um segundo ponto que estaria nos versículos acima. O horário que essa mulher estava tirando água era meio-dia. E isso não era uma coisa comum de se fazer. Para e pensa. Se você tivesse que pegar água, você ia ter que carregar baldes, carregar as coisas. Você faria isso num horário que é mais fresco, no começo da manhã ou no final da tarde, ou ao meio-dia, hora que o sol está ali estralando? Todo mundo ia de manhã ou ia no final da tarde. Para essa mulher, ela tá tirando água na hora do almoço, é sinal que ela não queria encontrar outras pessoas. Então, quando ela começa a conversar com Jesus e começa a repreender ele, ela não está falando do problema dele ser judeu. Ela está falando que ela está com medo dele, porque ela não esperava encontrar ninguém lá. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Olha, nós dois somos povos que não se gostam. Você não devia estar falando comigo. Mas na verdade o problema não era Jesus estar pedindo água para ela. O problema era Jesus estar falando com ela porque ela não estava querendo encontrar pessoas. E logo mais nós vamos descobrir a razão disso. Mas Jesus não se importou com o comportamento dela. Porque Jesus ele não veio para pedir explicações nem para condenar as pessoas. Primeiro ele diz o que ele pode oferecer às pessoas. E é a salvação. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar todos aqueles que se arrependerem. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então aqui Jesus ele mostrou para ela uma coisa que ela não estava percebendo. Quem está diante de você não é só um homem. Quem está diante de você tem coisas para te oferecer que você nem imagina. Porque aquilo que eu estou te pedindo, o mundo consome. Mas aquilo que Deus nos dá, dura por toda a eternidade. Agora, como que essa mulher, que não queria encontrar pessoas, poderia pedir algo ainda mais para um judeu? E eles tinham questões sociais entre eles. Porque uns queriam adorar em Jerusalém, outros queriam adorar lá em Samaria, porque no passado lá também fez parte dos reinos do Senhor. E a história tem muito disso, de tradição, de coisas, e se nós não acompanharmos que as coisas estão mudando, nós estamos fadados a continuar praticando coisas que já não existem mais. E Jesus abriu uma porta, dizendo, olha, eu tenho algo para te dar que ninguém mais pode te dar. Eu tenho uma água que é a água da vida.
E Jesus novamente falando por parábolas. O que seria essa água da vida? É a mesma coisa que nós sentimos quando nós definimos que nós estamos nos sentindo sozinhos. Solidão é terra seca. A água da vida é não se sentir mais sozinho. A água da vida é você ter um Espírito Santo perto de você, algo maior que você te dando poder, não apenas dando poder, mas te dando orientação. Quando nós não sabemos o que fazer, nós costumamos pedir orientação para as pessoas, para que assim nós possamos basear as nossas opiniões. Quanto mais sábia é Deus fazendo isso conosco. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E o que é a sede do homem? Você já se perguntou? O que é a busca do homem? É o amor. Todos nós vivemos procurando o amor e temos sede de amor e não nos satisfazemos com os amores humanos. Se as pessoas que praticam o amor não têm Deus, é um amor baseado apenas nos seus próprios interesses, baseados nos seus gostos. É um amor que ainda que feito não é satisfeito. Existe sempre de nós um anseio, sempre uma vontade, parece que sempre precisa de um complemento e de alguma coisa. E Jesus está dizendo: você não quer mais ter sede? Você não quer mais ter dependência emocional? Você quer que essa busca acabe? Eu tenho essa água para te dar. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então, quando Jesus está conosco, nós tornamos o quê? Fonte de água viva. É através da palavra de Deus, é através do Espírito Santo que nós ajudamos outras pessoas a regarem essa terra seca. Quando você está ouvindo esse devocional, você está regando essa terra seca. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está regando essa terra seca. Quando você ouve louvores, quando você frequenta a igreja, quando você fala de Jesus Cristo a outras pessoas, tudo isso ajuda a regar essa terra. E nós precisamos regar constantemente e sempre. Porque é o Espírito Santo quem nos dá essa capacidade, não é o nosso entendimento, não é a nossa vontade. Ontem nós falamos sobre isso, que é o Espírito Santo quem nos revela toda a sabedoria de Deus, o nosso Senhor. E é Ele quem traz a nós alento ao coração, tirando de nós o sentimento de solidão, o sentimento de abandono, todo o arrependimento, toda a frustração, toda a mágoa e tudo aquilo de ruim que nós sentimos. É Ele quem nos permite dormir à noite, deitar na nossa cama em paz, poder viver em paz, sobreviver no meio de pessoas más, que não sabem o que fazem, que não sabem reconhecer o nosso valor e nem podem, porque gratidão é a presença do Espírito Santo no nosso coração, é a manifestação através das palavras de Deus. Então nós temos que ter sabedoria de saber que do diabo não se pode esperar nada de bom e que a cada dia reserva o seu próprio mal. Então Jesus chegou nessa mulher que primeiro começou julgando ele, por ele ser judeu, pediu algo simples para ela e ela questionou por que ele estava pedindo aquilo para ela. E Jesus disse: olha, eu tenho algo ainda melhor para te oferecer. Se você olhar para mim como algo além de uma pessoa, além de um judeu, além de um homem. E aí Jesus, conhecendo aquela mulher, eu não sei se você já passou por isso, mas graças a Deus, louvado seja o Senhor, já testemunhei muito isso, de Deus me colocar uma pessoa diante de mim, a qual aceita a palavra de Deus e aceita Jesus como seu Salvador, e o Senhor começa a dar revelações da vida daquela pessoa, coisas que só ela sabia. Não tinha como eu saber, porque eu não tinha contato nenhum com essas pessoas. Mas através da minha voz, o Espírito Santo se fez carne e começou a conversar com essas pessoas, e elas diziam: sim, é isso mesmo, sim, é desse jeito, sim, essa é a verdade. Deus, sempre que Ele pergunta algo, Ele sabe a verdade.
Ele só quer saber se nós conseguimos admiti-la. Porque às vezes, para não falar a verdade, nós contamos uma mentira que seja aceitável, para não expor as nossas reais intenções. E se a gente continua lendo lá em João 4, versículo 15 a 19, a palavra do Senhor ela diz assim: Então a mulher pediu: Por favor, me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então, depois de tudo aquilo que Jesus tinha dito a ela, ela falou: Bom, já que ele está me oferecendo, eu vou aceitar. Então a mulher pediu: Por favor, me dê a água. Assim, eu nunca mais terei sede e não precisarei vir buscar água aqui. Aqui tem uma coisa que dá para passar despercebido. O quanto incomodava ela ir buscar água naquele poço. Se ela estava indo ao meio-dia pegar água, é porque se ela fosse junto com as outras pessoas, ela estava sendo julgada, ela estava sendo discriminada, ela estava sendo humilhada. Então, quando Jesus deu a oportunidade dela receber a salvação e a eternidade, ela não queria aquilo pelas primeiras palavras de Jesus, mas para que ela não precisasse mais passar a humilhação. E Jesus queria saber se ela conseguia reconhecer o pecado dela, se ela conseguia reconhecer o problema que ela tinha, o que era o gatilho emocional que ela tinha. E às vezes nós temos que admitir o que é o nosso pecado, o que esconde dentro de nós, o que é o nosso problema, o que é a nossa obsessão, quais são os nossos erros e aquilo que a gente faz de forma repetida. Jesus olhou para ela e disse: Vá chamar o seu marido e volte aqui. Jesus sabia qual era o problema, sabia porque ela estava naquele poço ao meio-dia fugindo das pessoas. Você quer receber a salvação? Você vai ter que me contar a verdade. Se você não contar a verdade, eu não tenho nada para te oferecer. Sempre que Jesus pergunta, ele sabe da resposta. Você está diante sempre de uma situação de querer enrolar o mensageiro ou de contar a verdade para Deus. Depois você não sabe por que a sua vida não muda, ou porque as coisas que você se torna obcecado acaba dominando a tua vida e você volta naquele ciclo que nós começamos conversando no começo do devocional. Então disse: Então vai lá e chama o seu marido. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora, de fato, não é seu marido. Então ela disse a verdade para Jesus, porque era fácil ela chegar e falar assim: tá bom, eu vou lá chamar ele. Só que ela não tinha marido, ela já tinha 5, já tinha tido 5, e ela estava num 6º relacionamento com essa pessoa, talvez como concubina. Durante 5 vezes ela tentou a mesma coisa, acreditando nas mesmas coisas. E aqui, será que o problema era quem? Era ela ou eram as pessoas? Será que não existe homem que presta, não existe homem bom? Ou ela não era uma mulher boa? Onde está a culpa aqui? Nenhum e nenhum outro. A culpa está na falta de Deus. Não existe relacionamento sem Deus. Às vezes você já se armou para dizer que é sempre isso. Quando nós não admitimos a nossa parcela de culpa, quando nós não dizemos a verdade, nós continuamos insistindo nos mesmos erros. Você consegue se olhar como pecador? Você consegue olhar como você é uma pessoa intragável? Você consegue olhar que as tuas palavras e as tuas críticas, elas não são pertinentes? Que você julga as pessoas, que você condena as pessoas, que você não tem coragem de dizer a verdade, de admitir a tua culpa, de ver quantas vezes você acabou sendo injusta com as pessoas que te ajudaram, com as pessoas que estavam lá com você,
Quantas vezes você não deu as costas para os outros? E quando você precisa, você faz de conta como se nada tivesse acontecido e aparece ali de novo com a mesma conversa. Sempre querendo colocar a culpa. Até quando vai continuar culpando o pai, a mãe, o marido, a mulher, o filho? Até quando? Até quando vai continuar nisso? E aí você vai escolher sofrer. Porque ir buscar água ao meio-dia simboliza sofrimento. Por vergonha, por não ter tido dado certo, por medo do que os outros vão dizer. Eu não tenho que ter medo dos outros dizer se eles estiverem dizendo a verdade. O que não pode é faltar em mim a verdade. O que não pode sou eu não aprender com os meus erros. Os outros pouco importa. Agora eu começar a criar rotinas de sofrimento. O meio-dia na vida de uma pessoa é o bar, que a pessoa vai todo dia ali porque não suporta. É a boca de fumo, é a cocaína, é a droga, é a festa, é a prostituição, é o sexo, é o prazer, é a fuga que nós temos. Porque nós não conseguimos admitir a verdade, de que nós estamos insistindo em coisas que não são nossas. E você disse a verdade, esse que você tem não é seu. O que é o ciúmes? É quando nós percebemos que algo não é nosso e nós queremos a todo custo dizer, olha, isso é meu. É meu, isso não pode ser de mais ninguém. E a mulher percebendo o que Jesus disse. Por quê? Como é que Jesus sabia que ela tinha 5 maridos? E ela já estava no 6º relacionamento. Olha a complexidade de um texto simples e quantas coisas se estava se dizendo aqui. E às vezes, na primeira vez que nós lemos a Bíblia, nós não conseguimos entender a dimensão do que está sendo dito. E não tem problema, porque isso vai ser revelado através do Espírito Santo. O que chama a atenção na primeira vez que eu leio é diferente na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. A única coisa que nós vamos fazer em loop nessa vida é ler a palavra de Deus, é ouvir louvores, é prestar culto ao Senhor. São só essas coisas que nós vamos sempre fazer. E aí quando a mulher viu que Jesus sabia quem ela era, sabia o que acontecia, conhecia as razões pelas quais ela estava ali, a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. E aí ela voltou lá para a cidade e começou a comentar que ela tinha encontrado Jesus e que Jesus tinha revelado tudo, sabia tudo sobre ela. E aí Jesus ficou 2 dias junto com eles. E é legal que no final dessa passagem eles vão dizer assim, olha, nós começamos acreditando pelo testemunho da nossa irmã, mas agora nós estamos acreditando porque nós o vimos e vimos as maravilhas que você pode fazer e as palavras que você tem. Então as pessoas elas chegam a Deus por um testemunho, mas elas permanecem porque elas veem o poder de Deus atuando na vida delas. E será que Jesus não trouxe reconciliação a essa mulher também? Uma mulher que era julgada? Todos nós somos pecadores, a nossa vida é cheia de erros. Ontem nós falamos sobre o Senhor escolher aqueles sem instrução, aqueles que o poder dele pode ser mostrado claramente. Não importa o que aconteceu na tua vida, hoje é o dia de você se arrepender, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia de você receber a sua graça, hoje é o dia de você receber a sua bênção, e bênção não é dinheiro, bênção é perdão, bênção não é cura do corpo, bênção é salvação. Enquanto a gente não entende isso, a gente fica querendo fugir de situações. Você quer que Deus abra uma porta para quê? Para você fugir do lugar que você vive? Porque você não consegue perdoar as pessoas ou não consegue se reconhecer? O que mais dói é quando a gente desperta a ver o tamanho do mal que a gente fez. Pensa que você está vivendo na escuridão e você caminha sobre um jardim lindo, um jardim de flores lindos, todas lindas. Mas cada passo que você dá, você amassa uma flor. Você amassa aquele jardim e você está caminhando, procurando os teus sonhos, procurando todas aquelas coisas, sem saber para onde está andando e em quem está pisando. Jesus chega e a luz acende. Você para, olha a sua volta,
E olha que você destruiu tudo. Tudo. Não sobrou uma folha inteira de pé. Não sobrou nada, tá tudo no chão e tudo amassado. O arrependimento é você poder replantar cada flor, é você limpar esse terreno, é você ter que fazer tudo novo de novo, junto do Senhor. Porque nós destruímos tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Toda obra que Deus faz, o diabo desfaz. E o diabo somos nós quando nós vivamos longe do Senhor. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Quando nós insistimos em dar sempre aquele jeitinho de buscar as coisas do nosso jeito, em não dizer a verdade, em querer ocultar o real motivo das coisas. Não existe nada errado por si só. Só que se você esconde, é sinal que a tua intenção está errada, que você tem vergonha daquilo. E eu não posso ter vergonha na presença de Deus, seja lá o que for. Deus, Ele conhece tudo de mim. Deus, Ele sabe cada pedaço, Ele sabe tudo. Sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça? A hora que eu me acordo, a hora que eu me deito, a hora que eu me levanto. Não existe lugar que nós possamos fugir da presença de Deus. Não existe. E não existe nada pior que mentir para Deus, quando Ele está perguntando algo que Ele já sabe. Então admitir os nossos erros não é vergonha para ninguém. É sinônimo de mudança de vida. Amém? Que o Senhor Ele possa tocar o seu coração. Que o Senhor possa colocar a verdade nos teus pensamentos. Que você consiga aceitar que certas situações que nós nos colocamos é para fugir das pessoas. E nós não somos povo que foge. Nós não somos covarde. Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder. E o nosso poder é para amar, é para perdoar, é para seguir em frente, é para louvar. A água que nós tomamos, nós não temos mais sede, nós não temos mais dependência emocional. Então o nosso vínculo ele se torna muito mais forte, porque o Senhor está acima de todas as coisas. O nosso temor, o nosso respeito é sobre Deus e sobre tudo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. E louvado seja o Senhor por isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.